Agora sim, voltando ao nosso tema, eu quero saber de vocês, Elaine, Edson, o Espiritismo, ele foi enviado por Jesus ao planeta? E por que alguns espíritas só enxergam o Espiritismo como uma religião? Olha, você vê que interessante, a gente estava tocando nesse assunto justamente no bloco anterior, já a gente adentrando nesse assunto, né? Eu não sei se a gente pode, assim, eu sou um pouco reticente em fazer afirmações. Jesus mandou o Espiritismo é a terceira revelação. Eu sou um pouco cuidadosa com esses pontos. Na verdade, faz tudo parte do plano divino, do plano de Deus para a nossa evolução, né? E é o que a gente veio falando ao longo dessa manhã. De falar que Jesus, né, falou agora tal data, né? Então, tudo depende aí de estarmos ou não preparado para conhecer a verdade, elas vão sendo trazidas. É claro que o Espiritismo é uma revelação programada, né, pelos espíritos superiores para o nosso bem, para o nosso benefício, para o nosso crescimento. O que mais que você me perguntou que eu esqueci? A segunda parte é da questão da religião. Se os espíritas só enxergam o Espiritismo como uma religião, né? Até eu complemento aqui, se o Espiritismo amplia os ensinos do nosso mestre. Com certeza, né? O Espiritismo, ele confirma todo o ensinamento de Jesus e ele amplia nossos horizontes para compreender muitas das coisas que foram abafadas ou escondidas por questões de interesses da época, né? E veja, a importância que o Espiritismo traz, aquilo que o Edson colocou, quando a gente estuda a obra da codificação, como a nossa visão fica mais clara para as questões da vida, né, Edson? Quando a gente segue o Evangelho segundo o Espiritismo é para nós um verdadeiro roteiro, né, de vida e de felicidade, e a gente encontra ali o caminho. E como as nossas questões são amenizadas com essas compreensões das leis divinas. O livro dos médiuns, que vem toda essa parte da ciência, explicar essas comunicações com o mundo espiritual, como esses fenômenos ocorrem, o que antes era tudo um misticismo, um charlatanismo, vem Kardec, né, e codifica toda a explicação que os espíritos fizeram, né? E falando ainda até do controle universal dos espíritos, isso que eu acho tão bonito isso no Espiritismo, a forma que ele se deu, porque não houve uma revelação para uma pessoa, né? Não foi Kardec que ficou lá psicografando o que os espíritos transmitiam. Na verdade, os espíritos se comunicavam em diversos pontos, nos mais variados países, e o Kardec, ele, com a sua inteligência, com o seu preparo, né, com todo o seu conhecimento científico, ele organiza todas essas informações que são trazidas pela espiritualidade. Então, eu acho que não dá para a gente dar uma explicação seca. Sim. Então, é um conjunto de fatores que levaram o Kardec a codificar todos esses fenômenos que estavam acontecendo naquele momento e transformar nessa obra maravilhosa e tão esclarecedora para nós, né? A questão, Ale e Elaine, é que o espírita que vê o Espiritismo como religião é aquele que não questiona. É aquele que aceita as coisas de forma pronta. Então ele tem lá seus ídolos, ele cria os seus ídolos, né? No movimento espírita, seus médiuns, seus espíritos. E quando na verdade não é isso. A religião, quando ela é da forma como ela é estruturada, não te faz crer em coisas sem questionar. E a doutrina espírita é questionadora. Eu costumo dizer para os alunos que quanto mais você questionar, mais espírita você será. Porque o questionamento vai fazer você ter compreensões, né, de coisas que estavam meio que entrincheiradas, né, ou escondidas dentro de conceitos trazidos por alguém. E o grande objetivo, na verdade, da doutrina é tirar as pessoas dessa mesmice, sabe, dessas crenças aí enraizadas e tal, desses conceitos todos que a gente está falando. A grande questão é que quando a doutrina espírita chegou no Brasil, ela encontrou um povo tremendamente religioso.
Então, quando você pega, por exemplo, lá o Teles de Menezes, que foi o primeiro espírita, né, em 1865, que fundou o primeiro centro espírita na Bahia, ele era católico ao extremo. Então, se apresenta lá um espírito chamado Anjo de Deus, e aí ele, para questionar o espírito, se realmente o espírito era aquilo, pede para o espírito jurar. Aí o espírito jura em nome de Maria Santíssima e de Deus que ele era o anjo de Deus. E pronto, para ele bastou ele aceitar. Aí ele começa a aceitar tudo que aquele espírito fala como se fossem pura verdade. Verdades absolutas. Depois vem o anjo Ismael falando que é o protetor do espiritismo do Brasil e que tem lá um pessoal que vai ser os beneficiados, né, que são os caras se titulam anjo e casa máter do espiritismo. Pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa enraizada em crenças que fogem do questionamento. Então o pessoal, por exemplo, quando fala que os contraditórios às suas crenças são os cientifistas fatos. Olha o que eles dizem. O pessoal que discorda são pessoas que não creem. Pelo contrário, as pessoas creem. O que elas não querem aceitar é essas ideias entrincheiradas de conceitos não questionáveis. Então, a doutrina espírita é a doutrina questionadora. E você vai... Por isso que eu não consigo entender uma pessoa que diz que não é mais espírita. Na verdade, ela não questionou desde o início. Então, ela aceitou determinada... Ela endeusou, por exemplo, uma pessoa. Aí ela descobre que aquela pessoa tem atitudes humanas, né? E ela se decepciona com a pessoa e não com a doutrina. Essa pessoa pode ser o dirigente da casa? Dirigente, pode ser um famoso médium, vai embora, ser, depois volta, né? Por isso que as pessoas não consegui fazer do meu jeito na outra casa. Enganadas também, né? E o que é interessante também a gente pensar, e eu não li o livro ainda do Paulo Henrique de Figueiredo, mas eu acredito que ele deve falar dessas questões, que o espiritismo quando surgiu, Kardec não fundou um centro espírita, né? Sim. Sociedade de estudos, né? Era uma sociedade de estudos. Esse modelo de palestra, passe, água fluidificada, acho que é uma coisa muito mais brasileira, né? Sim. Por conta da nossa influência católica, do que o que foi realmente proposto por Kardec na época, né? É isso aí. Tem ciência espírita no Brasil? Muito pouco. Muito pouco. Mas tem grupos aí se organizando para isso, tá? Para a ciência espírita. Mas é muito pouco, infelizmente. Pena que o programa tá chegando. Até eu quero saber, né, Elaine, também, como que a gente pode ser ensinado, falado desse tema, né? Moisés, Jesus, revelação. Aliás, nós teremos uma quarta revelação? Será possível? Então, como o Edson disse, acho que pode ter um monte de revelação, mas eu acredito que não. Porque essa é uma coisa infinita. Então vem o espiritismo agora e isso, se a gente for seguir essa linha de raciocínio, então a Kardec deveria ter já ditado uma quarta revelação, né? O espiritismo teria que ter ditado uma quarta revelação. E na verdade, a gente, na lei do amor, abrange tudo, né? Quando a gente fala da lei do amor, eu acredito que não. Nunca ouvi falar disso, não sei se existe alguma corrente nova aí defendendo essa tese, mas eu particularmente acredito que não. Para mim, a grande revelação que virá por aí é quando as pessoas descobrirem que elas são livres para pensarem por si só e não ficarem presas a esses conceitos. Porque isso já está revelado. E nessa lei de progresso, ela coordena a todos, inclusive a Jesus? Então, quando a gente estuda lá no livro dos Espíritos a questão da escala espírita, da escala dos espíritos, né? Jesus está enquadrado já ali, né, Edson? Sim. Naquela condição de espírito evoluído. É claro que a lei abrange a todos, mas nós temos ali, né, o nível que você vai chegar, né, Alexandre? E Jesus, né, pelo menos o meu pouco conhecimento, já está no topo. Bom, deixar aqui um abraço para Rosa. Bom dia, quero dizer que há muito não vou à casa espírita por falta de recondicionar. Estudo o evangelho em casa, estou
no item C de perfeitos. É muito importante o estudo, pois nos direciona para a compreensão da vida. E nós compreendemos também que o programa chegou ao final. Estava tão bom, né? Tão bacana falar aqui com vocês. Passou rápido. Agradeço, viu, a oportunidade de estar aqui. Foi bom, tá? Né? A Cláudio Palermo, a oportunidade também, a FEAL, a toda essa equipe que trabalha nessa divulgação do Espiritismo. Edson, muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito legal mesmo. Bacana. Obrigado, Elaine. Obrigada a você, é um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer Falei que também. conhecia a sua voz, né? Mas hoje eu te conhecendo pessoalmente. E Edson, até a próxima. Valeu. E assim é o final do programa Amanhã Boa Nova de hoje. Amanhã tem mais, amanhã tem Vanessa Cavalcante. Obrigado, equipe FEAL. Um bom dia a todos. Você acompanhou Manhã Boa Nova.